Olá pessoal, vamos retomar o texto 5, Copasa, e nesse vídeo a gente vai trabalhar um pouquinho mais das letras. É já o terceiro vídeo que a gente discute um pouquinho sobre letras. Então vamos relembrar primeiro um texto anterior, o texto 4, que a gente falou sobre o celular, lembram? Deixa eu pegar aqui uma caneta. Não, vou pegar o marca-texto, pronto. Acompanha comigo, olha, celular. Nós vimos que além do S, que é essa letra que está aqui, ó, que eu vou circular agora de amarelo, além do S, ó, dessa letra aqui, o C cedilha também podia ter esse som de S, né? Então nós vimos que C cedilha com A fica SA, assim como SA, SA. Assim como SSA também era SA. Nós vimos que são letras diferentes, mas que representam o mesmo som. E que elas aparecem, depende do contexto. Tem lugar que eu vou usar C cedilha, tem lugar que eu vou usar S, tem lugar que eu vou ser obrigada a usar SS. Bom, C cedilha e S a gente vai aprender a usar com o tempo mesmo, lendo bastante, escrevendo, consertando. Agora, para usar o SS tem uma regra. E hoje nós vamos aprender por que às vezes tem dois S's e qual regra é essa que me ensina quando é que eu devo usá-lo, tá bom? Mas vamos aproveitar e relembrar aqui os sons dessas sílabas. Então são sílabas que têm o mesmo som, mas que escreve de forma diferente. Olha, C, C, C. Eu posso ler também Sé, Sé, Sé. Né? Olha só. Si. Estão vendo que eu estou circulando de cor de rosa? Si. Eu estou lendo as colunas, uma debaixo da outra. Si. Agora, Só. Estou circulando agora de verde. Só. Só. Estão vendo? Eu estou lendo de baixo para cima, né? E, por último, Su, Su, Su. Lembrando que eu só uso cedilha, esse sinalzinho aqui debaixo da letra C, que vai mostrar que ela tem o som de S, igual a letra S mesmo, né? Quando eu tenho A, então olha, Sa, C cedilha A, Sa. Só, quando eu tenho O, C cedilha O, Só. Quando eu tenho U, C cedilha U, Su. Que no C e no Si eu não preciso. Por quê? Porque não tem como eu confundir, por exemplo, se eu não coloco o cedilha de baixo, quando eu tenho assim, C e A. Se eu não colocar o cedilha aqui embaixo, eu vou ler como K. Se eu coloco cedilha, eu leio Sa. No caso do que e do que não tem jeito de eu errar. Por quê? O que é muito diferente. Olha só como é que é o que. Que, u, é. E o que? Como é que é o que? Que, u, i. Então não tinha jeito de eu confundir que com C, que com si. Mas como tem jeito de eu confundir có, por exemplo, ó, isso aqui é có. Estão vendo aqui do lado esquerdo? Mas se eu faço isso daqui, já vira só. Se eu coloco assim, cu, como é que eu vou saber que o som é de su? Quando tiver uma cedilha, né? Então a cedilha serve para mostrar pra gente que o som dessa letra é uma letra que tem dois sons, né? Tanto pode ter o som de k, ka, ke, ki, ko, ku, quando pode ter o som de s, sa, sé, si, só, su. O cedilha serve para mostrar quando é que ela tem um som de su. Hoje nós vamos ver também que o S tem também dois sons, não é privilégio do C. Né? Então vamos ler de novo aqui, ó. Esse som de S, né? Esse som sibilante, esse som aí da serpente, né? Eu tenho aqui, ó, Sa, Sé, Si, Só, Su, Sa, Sé, Si, Só, Su, Sa, Sé, Si, Só, Su. Letras diferentes, situações diferentes para o mesmo som. Bom, a gente leu o texto da Copasa, olha só, vou ler uma vez com vocês aqui, começando de cima, do lado esquerdo até o direito, depois a gente vai descendo linha por linha, né?
E a gente vai observar, olha só, eu dei uma grifada. Grifar é quando você passa esse tracinho aqui debaixo de uma palavra, de uma sílaba, né? Para destacar. Então, toda vez que você chegar nela, observa o som do S, né? Começando aqui, ó. A Companhia de Saneamento de Minas Gerais, eu vou exagerar mesmo, tá, gente? Copasa cuida da água. É lógico que vocês não vão precisar ler assim, né? Na vida real a gente lê a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa cuida da água. Eu tô fazendo esse bem forte para vocês verem onde é que vai aparecer o som diferente, todas as vezes que ele aparecer. São tarefas da Copasa o abastecimento de água potável, água que a gente pode beber, e o esgotamento sanitário. A sede dessa empresa fica em Belo Horizonte. O telefone da Copasa é 115. O que você acha dos serviços da Copasa? Até apareceu um C cedilha aqui, né? SOS, ó, SOS da Copasa. Bom, aqui, olha, para deixar mais claro ainda, eu colori. Nós vamos ler todas que estão de amarelo aqui, ó, começando aqui da primeira linha. Acompanhem comigo. Saneamento, Minas Gerais, são tarefas, abastecimento, esgotamento sanitário, sede dos serviços. Aqui o S está com som de S, né? Agora, olha só, aqui também, olha, nesse que está meio azul aqui, ó, dessa, eu coloquei 2 S, e o som é sa, não é dessa, né? O som é dessa mesmo, não precisa exagerar não, tá? Aqui só é o som normal de um S. Né? Agora, observa de verde. De verde, eu tenho aqui também, olha, uma letra S. Opa, ele não quer me obedecer, tudo bem. Vamos ler. Copasa é uma letra S, mas tem o som de Z. Aquela letrinha assim, ó. Né? Copasa, Copasa, empresa, Copasa, Copasa. Viram? Então, olha só, eu tenho palavras que o S está com som de S, que é o som normal dele é esse mesmo. Na maioria das vezes o S vai ter esse som S. Ó, saneamento, são, sanitário, sede, serviços. Você vai falar assim, Ana, você falou que tinha uma dica aí, uma regrinha para eu saber quando eu uso 2 S's. Quando é que eu vou saber se o som do S é Z ou é S mesmo? Vão observando. Eu estou separando essas palavras aqui para dar uma chance de vocês observarem e tirarem suas conclusões. Vamos ver? Saneamento, são, sanitário, sede, serviços. Vamos ver essa outra coluna aqui em azul, essa terceira? Copasa, empresa, dessa. Peraí, Ana. Então, eu tô tendo uma ideia aqui. Será que o S tem som de S quando ele começa a palavra? Opa, essa é uma boa ideia. Sim, essa é uma ideia que vale muito. Né? Guarda essa ideia. Depois nós vamos tirar a dúvida. Quando o S começa, né? Sa, se, si, só, su, tá começando a palavra, é S mesmo. Tá? Então não tem erro. Sa, se, si, só, su. Começando a palavra, ele vai ter esse som. Sa, se, si, só, su. Se ele for a primeira palavra. Agora vamos ver aqui outros exemplos. Ó, serviços, Minas Gerais, tarefas dos. Opa! Quer dizer então que quando tiver no finalzinho, ele for a última letra, ele também vai ter o som de S. Perfeito.
Perfeito, gente. Vocês estão colocando os neurônios aí para funcionar. É isso mesmo, tá? Vocês estão pensando muito bem. Agora vamos ver. Então no início, se ela for a primeira letra ou se ela for a última letra, ela tem esse som? S. Exato. Muito bom. E agora? E quando tiver no meio? Agora nós vamos ter que pensar um pouquinho, tá bom? No meio, no fim, nós vamos ter que pensar. Porque olha só, Copasa, empresa. Mas aqui tá no meio, ó, abastecimento, esgotamento. Mas é a última letrinha da sílaba aqui. Vai guardando, vai guardando. Olha só. A palavra Copasa traz pra gente então essa novidade, que é um S, né? Mas que esse S pode estar com o som de Z, dependendo do lugar em que ele está. Já estou te dando uma outra dica, né? Ou pode ter o som de S mesmo. Nesse caso, esse S, essa letrinha S aqui, ó, que eu estou desenhando do lado direito da tela, tem o som igualzinho da letra Z. Elas até parecem, né? O S parece um pouco com o Z. Só que olha só, o S, vou fazer de novo ele aqui, ó. Vou apagar, tá? E vou fazer de novo. O S, ele é todo curvadinho, ó. Eu começo da direita, faço uma curva para a esquerda, volto uma curva para a direita. Parece mesmo uma curva de uma estrada, né? Toda redondinha. E o Z? O Z já é reto, né? Olha, traço, traço, traço. Elas são parecidas. Às vezes o S vai ter som de Z, mas são letras diferentes, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar. Vamos ver então. Opa, desculpa. Opa, tô atrapalhada. Só um instantinho. Pronto, apaguei. Vamos passar logo para outra. Olha só. Então o que nós vamos ver hoje é isso. Que a letra S às vezes tem o som de Z. Ela vai escrever com S mesmo, igual em Copasa, né? Mas vai ter o som de Z. Então olha aqui, ó. Aqui tá Sa, Se, Si, Sol, Su. Às vezes isso vai ter o som de Za, Zé, Zi, Zó, Zu. Tá? Vou ler de novo. Aqui tá Sa, Se, Si, Sol, Su. Por enquanto assim soltinha, o som dela é Sa, Se, Si, Sol, Su. Esse aqui é Za, Zé, Zi, Zó, Zu. Mas na palavra, em algumas palavras, o S vai ter som igualzinho ao de Z. Vamos ver exemplos e vamos ver se a gente consegue decifrar, descobrir quando é que essas coisas acontecem. Olha só. Do lado esquerdo, sempre do lado da zebrinha, eu vou colocar palavras que se escrevem com S, mas o S fica com esse som, Z, né? Z, Z. Do lado da cobrinha, do lado direito, eu vou colocar palavras também que são escritas com S, mas que o S fica com som de S, tá bom? S, S mesmo. Então, olha só. Vamos começar aqui, ó. Primeira palavra. Asa. Aqui está o desenho. Asa. Observa que esse S é uma letra S, mas está com som de Z. Asa. E aqui, assa. Assa o churrasco. Assa uma asa de frango para mim aí. Assa. Inclusive tem dois S's. Assa. Vamos ver o que tem de igual e diferente nessas palavras? Olha só, a sequência das letras. Aqui tem um A, aqui tem um A. Aqui tem um S, aqui a gente tem dois S's, mas é a letra S do mesmo jeito. Aqui eu tenho um A, aqui eu tenho um A. Vocês observam que a sequência de letras é a mesma, A-S-A. Só que aqui eu tenho A-S-S-A. Aqui eu leio A-za na esquerda, né? A-za. Aqui eu leio A-sa. Não entendi ainda não, Ana. Tudo bem, né? Vamos para a próxima exemplo. Olha só. Aqui do lado da zebra, então, são as palavrinhas que têm som de Z, onde o S tem som de Z. E do lado da cobra, onde o S fica com som de S, S mesmo. Então, vamos lá. Como é que eu leio isso aqui, ó? Casado. Aí, coloquei até uma figurinha aqui de casamento. Casado. E aqui, café.
caçado. O prefeito foi caçado porque estava roubando dinheiro da prefeitura, sei lá, né? Caçado é ser proibido de continuar exercendo a função política em função de alguma coisa grave que você fez, né? Então, cassado significa cancelado, anulado. Então, o prefeito teve seus direitos políticos cassado. Por que cassado? Cassado é cancelado, anulado, quer dizer. Animado tô eu. Então, um político, um indivíduo que tem os direitos políticos ou direitos de cidadania cancelados, normalmente é em função de uma falta muito grave, né? Caçado, essa palavra, eu vou escrever com 2 S's. Se eu tirar um S aqui, vira casado. Vocês veem que são palavras que são muito parecidas, olha só. Aqui, vamos fazer igual a gente fez da outra vez. Vamos comparar letra por letra. Aqui tem C, aqui tem C. Aqui tem A, aqui tem A. Então, aqui é K. K. Aqui é um S, aqui tem um S também, só que duplo. Aqui é um A, aqui é um A. Aqui é um D, aqui é um D. Aqui é um O, aqui é um O. Só que aqui, né, do lado aqui da zebrinha, olha, tô olhando aqui. Aqui eu leio casado. E aqui eu leio caçado. Ixi, esse mistério tá misterioso, continua muito misterioso. Tem problema não, nós temos muitos mais exemplos pra gente pensar. Vamos lá, no próximo. Aqui eu leio aceso. Aceso. O S está com som de Z. Aqui eu leio acesso. Acesso. Eu tive acesso às pesquisas mais importantes sobre a Covid. Acesso, então, é o quê? Entrada, ingresso, né? Aqui, por exemplo, está colocado assim, ó, é proibida a entrada de pessoas sem máscara neste estabelecimento. Eu poderia escrever, é proibido o acesso de pessoas sem máscara nesse estabelecimento. Seria a mesma coisa. Então, olha só, aceso, acesso. Aqui, o S tem som de Z. Aceso. O S está com som igualzinho dessa letra aqui, ó, Z. Aqui, os 2 S's, né, fazem, já estou dando mais uma dica, com que o S permaneça com som de S. Aceso, acesso. Tá começando a clarear? Então, vou dar mais uma dica aqui, ó. Esse som de Z, o S com som de Z, tem a ver com as letras que estão do lado da letra S, de um lado e de outro. Então vamos perceber? Vamos começar a olhar. Olha, aqui tem um S. Antes dela vem o O e depois dela vem o E. Aqui eu vou ler toze. Toze. Aqui, ó, antes tem o O, depois tem o E. Mas eu vou ler tosse. Tose, tose meu cachorro, por favor. Tosse. Tem uma etiqueta da tosse. Cobrir também, além de usar a máscara, cobrir a boca e o nariz com o braço, né? Vamos lá, continuando. Peso. Olha, o S tá. Antes dele vem o E, depois vem o O. Pessoa. Pessoa. Antes vem o E, depois vem o O. Mas aqui eu tenho peso. Peso. E aqui pessoa. De novo aqui debaixo da zebrinha. Vaso. E aqui vassoura. Vocês percebem que as letras estão na mesma sequência. Olha, aqui é P, aqui é P. Aqui é E, aqui é E. Aqui tem um S, aqui tem 2 S's. Aqui tem um O, aqui tem um O, né? Peso, pessoa, pessoa. Vaso, vassoura. Vamos continuar. Observa quem é que está do lado da letra S. Observa quem está do lado, né, da letra SS. Vamos lá. Presume. Presume.
presilha, presilha, presunto, presunto, pressupõe, pressupõe, pressiona, pressiona, travessura, travessura. Olha só, quem vem antes e quem vem depois da letra S. Vão observando. Já estão com uma ideia? Vamos conferir então? Quando é que será que o S fica com som de Z e quando o S fica com som de S? Né? Para eu fazer esse S voltar a ter som de S, o que eu faço? Talvez essa seja a melhor pergunta, né? Porque quando vocês já começaram a descobrir, né? Por exemplo, quando eu começo uma palavra com S, o som dela é S mesmo. Saneamento, são, sanitário, sede, serviços. Quando eu termino uma palavra, a última letra é S, o som dela é de S mesmo. Minas Gerais, tarefas, dos, né? Agora, quando é que ela fica com o som de Z? E quando é que se eu quiser que ela volte a ter o som de S, o que eu preciso fazer? Então, vamos ver. Aqui, olha. Vamos ler as palavras aqui do lado da zebrinha. Ó. Asa. Agora, do lado da serpente. Asa. Observa que as letras estão iguaizinhas. Ó. Opa. A. Só que aqui eu leio asa. E aqui eu leio assa. Toze. Olha aqui, antes veio, ó, T. O. E. Aqui é toze. Aqui é tosse. Tosse. E aqui é tose. Olha aqui. Aqui tem um A e aqui tem um I. Aqui também tem um A e aqui tem um I. Aqui eu leio Ásia. Lembra o continente? Ásia, onde fica a China, por exemplo. Aqui eu leio Cássia, nome de gente. Cássia. Olha só, aqui eu leio blusa. Antes do S tem o U, depois do S tem o A. Aqui eu leio russa. Antes do S tem U, depois do S tem A. E agora, será que a gente já consegue formar uma ideia do que está acontecendo? Vamos ver? Olha só, vocês veem que a gente tem as mesmas letras aqui. Todas essas letras, vamos ver, vamos copiar aqui, ó. Asa tinha a letra, asa e assa tinha a letra A. Antes, opa, peraí. E depois, eu vou colocar só uma vez o A, tá? Tose e tosse tinham a letra O. Opa. E a letra E, né? Antes tinha o O, depois tinha o E. Ásia tinha a letra A e a letra I. Como eu já falei da letra A, vou só colocar a letra I aqui. Blusa tinha a letra U e a letra A. Como já colocamos a letra A aqui, só para representar, ajudar a gente a pensar, vai ficar só uma vez aqui mesmo. Então, ó, A, O, I, O, A, O, E, I, U. Vou colocar na ordem aqui, ó. O que essas letras têm em comum? Vocês lembram? Essas letras a gente chama de vogais, porque elas nos ajudam a formar sílabas. Então, quem estava pensando que quando o S está quando o S está no meio de duas vogais, quando tem uma vogal antes e uma vogal depois, o S fica com som de Z. Agora, se eu não quero isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar mais um S. É como se ele desse uma força lá, né? Esse S aqui fica fraquinho, com som de Z. Então, ele chama lá mais um amigo para ficar com som de S, de novo, né? Então, quando o S está no meio de vogais, né? Tem uma vogal de um lado, outra vogal de outro, o som fica igual a Z. Fica mais fraquinho, Z. Se eu quero, né, se eu tenho S no meio de duas vogais, mas eu quero que ele fique forte, por exemplo, aqui, ó, asa. Eu não quero escrever asa, eu quero escrever assa. Então, o que eu faço? Coloco mais um S. É o caso aqui, ó,
do número 1 do lado da cobra. Assa. Tá vendo que eu falei para vocês que a regra do SS é fácil? O SS é isso. Quando tiver o S no meio de vogais, ele fica fraco, você já sabe. Para ele não ficar fraco, para ele não ficar com som de Z, a gente tem que acrescentar mais um S, né? Então, olha só, vamos concluir aqui esse vídeo formulando aqui a nossa regra. Olha só, número 1. Então, aqui, vamos ler as palavras. 1, asa. 2, tose. 3, ásia. 4, blusa. Tá tudo com som de Z, não é? Então, olha só. 1, vou escrever uma regrinha. Quando de cada lado da letra S temos vogais, o que vogais? A, E, I, O, U. O S fica com som de o quê? Z. Então, a chave são as vogais. Eu tenho que olhar, tem antes do S, tem uma vogal? Tem. Tem depois do S uma vogal? Tem. I, então ele vai ficar com som de Z. E se eu não quiser que ele fique com som de Z? Vamos ver? Olha só. Vamos ler as palavrinhas aqui do lado da cobra. Assa, tosse, Cássia, russa. Bom, basta então colocar mais um S. Quando coloco SS entre essas vogais, o som volta a ser o som de S, o som normal. Tranquilo? Gostaram dessa aprendizagem? Então vamos só conferir aqui, ó, a última vez. Asa, assa. Tose, tosse. Ásia, Cássia. Blusa, russa. Tá vendo? Vai ser sempre assim. Quando tiver duas vogais, né, uma de um lado, outra de um outro, o S vai ficar com som de Z. Se você não quiser que isso aconteça, você tem que acrescentar mais um S. Bom, fica por aí. Vão pensando em outras palavras, revejam o vídeo se vocês quiserem, tá bem? Quantas vezes quiserem. Mas não precisa guardar a regra, não. Importa que vocês entendam. Se não entenderem, me manda um WhatsApp que eu faço mais exemplos, tá bom? Um abração para todo mundo, então. Fiquem com Deus.